E nesse vídeo vamos entender um pouquinho mais sobre o conflito entre os judeus e os árabes. A Bíblia nos conta uma história no livro de Gênesis, ao qual Deus prometeu para Abraão, seu servo, que dele sairia uma descendência muito numerosa. Abraão era casado com Sara. Sara, sua esposa, era uma mulher que era infértil. E como sairia uma grande descendência de Abraão, como Deus cumpriria sua promessa com uma mulher infértil? E a tradição daquela época permitia ao qual uma mulher estéril, que era casada com o marido, oferecesse sua serva para se deitar com seu marido, o marido da esposa estéril, para que dali saísse uma grande geração, algum herdeiro, uma descendência. Então Sara ofereceu sua serva Agar para gerar um filho com Abraão, ao qual saiu com o nome de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva de Sara. Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade. E a Bíblia nos conta que Abraão gostava muito do seu filho Ismael e que por vezes Abraão já conversou com Deus e pediu para que Ismael fosse o filho da promessa, o filho da descendência ao qual Deus prometeu para ele. Porém, quando Abraão já estava com 99 anos de idade, Deus renovou sua promessa. Naquela época, Ismael já tinha 13 anos de idade e Deus falou para Abraão que a sua descendência viria da sua esposa Sara, que dali sairia a grande descendência, a descendência numerosa de Abraão. E Sara gerou um filho chamado Isaque, filho de Abraão e Sara. E a Bíblia nos pontou um ponto muito interessante, no qual foi a raiz de todo mal. Desde o nascimento de Ismael, havia um grande desentendimento entre Sara, esposa de Abraão, e Agar, que era serva de Sara. Um desentendimento ali por muitas vezes gerado pelo ciúme, pela inveja. Em divina revelação, Deus revelou para Abraão que seu filho da promessa era Isaque. E Deus também ordenou para que Abraão circuncisasse todos os seus filhos. E com 3 anos de idade, teve a festa de desmame de seu filho mais novo, Isaque, o filho da promessa. E nessa festa, nessa celebração, o seu irmão mais velho, chamado Ismael, zombou do seu irmão mais novo, chamado Isaque, lembrando que Ismael era o filho entre Abraão e sua serva Agar. E Sara, vendo essa situação, ficou extremamente chateada e desapontada com tudo aquilo que ocorreu. E com esse sentimento de ciúme, de inveja, Sara via em Ismael um concorrente de seu filho Isaque. E motivada por esse tipo de sentimento, Sara pede para Abraão para que mandasse seu filho Ismael e a mãe de Ismael, Agar, embora. Abraão, por gostar muito de seu filho Ismael, ficou extremamente contristado, mas em revelação divina, Deus disse para Abraão que iria cuidar muito bem de seu filho e que era para ele fazer aquilo que Sara tinha pedido, pois dali também de Ismael sairia uma grande nação. E Abraão, respeitando a vontade divina, conversou com Agar e com Ismael, deu-lhes água e pão e lhes mandou para o deserto, para que eles saíssem imediatamente da casa de Abraão e de Sara. E Agar saiu rumo ao deserto com o seu filho. E no deserto, quando acabou a sua água e o seu pão, Agar pensou que eles iriam morrer. Então Agar deixou o seu filho Ismael debaixo de uma árvore e saiu para não ver ele morrer. E pediu a ajuda de Deus, pediu socorro para Deus. E presume-se naquela época que Ismael teria 16 anos de idade, então ele já carregava um legado de seu pai. Então naquele momento Ismael também começou a orar, e Deus atendeu a oração do filho de Agar, Ismael, e foi lá, abençoou eles e não deixou eles perecerem. Agar e Ismael se mudaram daquele deserto, foram para outra região, e a Bíblia nos conta que Ismael teve cerca de 12 filhos. E dali saiu também uma grande geração, a promessa de Deus foi cumprida. E para continuar essa história, ninguém melhor para contar para vocês do que o Dr. Galindo.